telespectadores, vamos visitar hoje uma das regiões mais progressivas, com um progresso mais rápido, com mais energia, com mais andar para a frente de todo o norte do país. Estamos em Oliveira das Meias. Eu venho a Oliveira das Meias não é só para mostrar a terra, é também para cumprir uma obrigação. É que recebi 3 cartas aqui de Oliveira das Meias, de 3 com umas reclamações. As reclamações têm bastante razão de ser e também é isso que me traz cá. E vim começar o programa no lugar que me parece o lugar mais certo. Isto que vem aqui é um marco miliário que estava numa estrada romana. Ele inicialmente não estava bem aqui. Estava na freguesia de Dul, é aqui perto, poucos quilómetros. Passava lá uma estrada que ligava Braga até Lisboa. Bom, e nessa estrada havia trânsito, não havia trânsito de automóveis, naturalmente, mas havia a passagem dos mercadores, dos negociantes, dos soldados e, sobretudo, dos azeméis. O azemel era o homem que levava as azémulas. Um azemel trazia às vezes 10, 20, 30, 50 mulas e machos carregados. Eles traziam muitos chocalhos e ouvia só ao longe aquela música, lá vem dos azeméis, com aquela coisa dos chocalhos. Bom, eram eles quem faziam todo o transporte das mercadorias. A economia portuguesa, em grande parte, repousava na atividade dos azeméis. Depois, azemel é a forma antiga, depois chamaram-se almocreves. É exatamente a mesma coisa. O almocreve, que chegou ao nosso tempo, e o azemel da Idade Média é a mesma coisa. A propósito de almocreves, queria-lhes dizer que um dos mais belos autos do nosso grande Gil Vicente, o povo chamou-lhe a farsa dos almocreves. É uma obra-prima de descrição, de crítica social e até de humor. Que pena que eu tenho nunca ter visto representada a farsa dos almocreves. E que bonito que era que aqui, em Oliveira das Meias, terra de almocreves, um dia se levasse à cena, com todo o seu brutal realismo, a farsa dos almocreves. Este marco representava a milha 12, quer dizer, milha 12 é perto de 20 quilómetros, portanto era uma paragem no caminho. Suponho que aqui, em Oliveira, devia haver uma grande oliveira, os almocreves chegavam aqui já cansados, desaparelhavam os atafais das bestas, deitavam-nas, davam-lhes água para beber, eles próprios deviam aqui ter umas tendas, palha onde dormiam, esperavam pela manhã e no dia seguinte começavam a viagem. Era, portanto, uma estação no caminho. Vamos visitar Oliveira das Meias. Os meus correspondentes de Oliveira das Meias dizem muita coisa, mas há um ponto em que estão todos de acordo. É numa reclamação. Dizem que eu, naquele programa que fiz sobre o vidro da Marinha Grande, e em que fiz umas referências à história do vidro em Portugal, não falei nada do vidro de Oliveira das Meias, e que Oliveira das Meias tem um lugar de grande importância na história do vidro português. A prova é de que, no tempo do rei Dom João II, em 1484, imagina, no século XV, o Dom João II já passou um alvará a um homem para fazer vidro aqui em Oliveira das Meias. A fábrica que nessa altura se instalou, a fábrica do Covo,
Eu daqui a bocadinho vou-lhes mostrar a fábrica do Covo. Dizem eles, é a mais antiga fábrica de vidro que se conhece em Portugal. Têm toda a razão. Eu realmente não falei no vidro de Oliveira das Meias por uma razão. O programa era dedicado, como sabem, à Marinha Grande e eu só referi ali para simplificar a antepassada direta da Marinha Grande, que era aquela fábrica do Zebro, diante de Lisboa. Foi essa fábrica que teve que fechar porque os padeiros reclamaram, não tinham lenha para os fornos e o Pombal, Marquês de Pombal, instalou então a fábrica nas matas da Marinha Grande. Foi por isso que eu não falei aqui em Oliveira das Meias. Mas é inteiramente verdade que é aqui que nasce o vidro português. No tempo do Príncipe Perfeito, há uma grande fábrica que fabrica vidro, fabrica naturalmente vidro para os vitrais das igrejas, deve fabricar já talvez pequenos frascos. Essa fábrica é claro que acabou, todas as coisas começam e acabam. Depois dessa veio outra e vieram muitas outras, e no século XIX havia aqui uma indústria de vidro extremamente importante e essa indústria acabou e a certa altura já só havia o Centro Vidreiro e eu agora estou-lhes a falar no Museu do Centro Vidreiro. Olhem, estou-lhes a falar junto de uma peça feita aqui, isto uma peça de vidro, foi a que representou o Centro Vidreiro na exposição de 1940. Na exposição do mundo português, foi esta. Bom, mas há aqui, vejam, sobre essas mesas, inúmeras obras-primas, porque o vidro artístico atingiu aqui uma extraordinária expressão. Hoje, continua a trabalhar, estão a ver ali, estão a ver os operários a tirarem o vidro incandescente dos fornos, estão a ver a trabalhar. Bom, e eu desejaria que esta fábrica continuasse. Eu tenho nas mãos peças que atualmente estão a ser aqui feitas, aqui exportadas, um pouco para toda a Europa, isto em França e em Espanha, como eles gostam destas garrafas. E podem crer, são estas pequenas indústrias artísticas que têm futuro. Nós não temos dinheiro, nós não temos matérias-primas, nós temos o talento nas mãos. E como eu tenho dito tanta vez, quem tem o talento nas mãos, tem nas mãos o seu próprio futuro. A antiga fábrica do Covo, talvez a primeira fábrica de vidro em Portugal, era aqui. Ainda estão de pé as suas paredes. Bom, e há ainda relíquias da fábrica antiga. Por exemplo, um relógio com pesos de granito que continua a marcar o ritmo do tempo. Mas o tempo mudou. Hoje, este edifício continua muito bem estimado, mas está adaptado a outras funções. Há aqui uma escola de equitação. Uma escola de equitação que tem imenso interesse, tem muitos alunos. O que é curioso é que aqui, na velha Quinta do Covo, ainda estão documentos preciosos, referentes à fabricação do vidro em Portugal. Preciosos, e se ninguém olha por eles, daqui a pouco estão destruídos, porque realmente o tempo não poupa nada. Toda a Quinta é um monumento histórico. Isto pertencia à família da esposa do nosso escritor Eça de Queiroz, da Dona Emília Rezende. Portanto, foi aqui, nesta casa, que Eça de Queiroz passou
uma parte da sua lua de mel. Tudo isso são coisas que mereciam ser recordadas. A indústria dos moldes vem na continuação dos moldes para o vidro. Passa ao tempo do vidro e chega ao tempo dos moldes de plástico. Estamos a assistir aqui à moldagem de um para-choques para um automóvel. Estamos numa fábrica que emprega 1.500 trabalhadores, fatura 30 milhões de contos por ano, tem um investimento de 4 a 5 milhões de contos anuais e que realmente se dedica quase exclusivamente à indústria dos automóveis. Pouca gente sabe que uma grande parte dos automóveis em que andamos, mesmo das marcas mais prestigiosas, olhem, sai feita aqui de Oliveira das Meias. Acho que um traço magnífico para revelar a alma desta terra é o rio Ule. Ule, logo a palavra é bonita, é só 2 letras. U-L. Ule. Eu às vezes até penso se este Ule não pode ter alguma ligação com Ulicipe. Ule quer dizer rio. Ulicipe seria a cidade do rio. Bom, temos aqui um rio, um belo rio, o rio com uma torrente forte e, portanto, com o rio dá a força, vieram os moleiros. Veio um moinho, outro moinho, outro moinho. Havia aqui mais de uma centena de moinhos. Bom, atrás dos moinhos vieram os padeiros. Ainda hoje aqui, na aldeia de Ule, porta sim, porta não, há uma padeira. Ninguém chama padeiras, eu estou a dizer padeiras, chamam-lhe as padeirinhas. Há aqui uma ternura, as padeirinhas de Ule. E fazem um pão, é o pão de Ule. O senhor telespectador não pode imaginar que coisa deliciosa que é este pão de Ule. Ele não se vende em Lisboa, no Porto sim. Até diz que em Lisboa foi um rapaz daqui, de Oliveira, e entrou numa padaria e disse: eu quero pão de Ule. Pão de quê? Pão de Ule. O quê? Pão de Ule. Bom, e o padeiro pensou, coitado, e foi lá dentro e trouxe-lhe o pão mais duro que havia e disse: se calhar é este. Bom, o pão de Ule é um pão inteiramente amassado à mão, com fermentos inteiramente naturais. É um pão cozido num forno que há dentro de cada casa. Aqui toda a casa tem um forno. E a lenha, aqui não há eletricidades, não há nada disso. E resulta um pão que é realmente das coisas melhores que se podem encontrar. Eu estava a falar e, olha, estava aqui a comer um bocadinho de pão de Ule. São uns pães pequeninos. Um pão pequenino, às vezes maior, são 2 ligados ou 4. Também há o pão de 4. Dá-me ali uns pães daqueles de 4 para mostrar o pão de Ule. Este é, chamam isto? É, uma carreira. É. São 4 pãezinhos, é uma ração. Ora bem, o que é curioso é que, evidentemente, hoje já não estamos no tempo, enfim, das padarias, propriamente deste tipo. Isto sobrevive, porque realmente é muito bom, porque toda a gente quer comprar isto. No Porto isto esgota-se, mas evidentemente as fábricas, os moinhos pararam e em vez dos moinhos de farinha surgiram, porque ficou a tradição, as fábricas do descasque de arroz.
E é aqui, em Iule, que se encontram grandes fábricas de descasque, que representam só por si 70% da capacidade industrial portuguesa de descasque de arroz. Estou a falar nisto porque acho que isto mostra bem até que ponto estas pequenas tradições se podem transformar em indústrias florescentes. E mostra também, desde a velha roda do moleiro que o rio fazia mover até à fábrica do descasque de arroz de alta tecnologia, o progresso nunca parou. Eu estive a falar especialmente nas indústrias dos moldes e do descasque do arroz, mas o meu telespectador não julgue que são as únicas indústrias aqui da região. Pelo contrário. Mas há uma indústria que, se eu não referisse também especialmente, estava a enganar o telespectador sobre a realidade de Oliveira das Meias. É o calçado. Aqui no concelho há mais de 500 fábricas de calçado. Dependem desta indústria cerca de 8.000 trabalhadores. O calçado atinge aqui realmente uma qualidade que são fabricados aqui. Muitos dos modelos que nós podemos encontrar nas montras mais prestigiosas de Paris, de Roma, de Madrid. Não tenho tempo para referir-me mais demoradamente à indústria do calçado, mas queria só dizer isto. A gente vem aqui e fica com a ideia de que isto é uma terra onde toda a gente trabalha. E isso não é o mais importante. É uma terra onde toda a gente gosta de trabalhar. Desta terra pedregosa e pobre tiveram que sair dezenas e dezenas de milhares de imigrantes. Penso que nenhum desses imigrantes ficaria tão célebre como aquele que se chamou José Maria Ferreira de Castro. Nasceu no fim do século, em 1898, há 2 anos foi o centenário do nascimento. Em 1910, o próprio ano da República fez exame de instrução primária e 2 ou 3 meses depois, pediu licença ali no Governo Civil de Aveiro e vai para o Brasil, imigrante aos 12 anos. Lá teve um tempo de extrema dureza, que ele nos recorda na selva. Bom, e como sabem, veio a ser um dos grandes escritores portugueses da primeira metade do nosso século. A obra de Ferreira de Castro vale, sobretudo, pelo seu conteúdo humano. A obra de Ferreira de Castro é um abraço, está impregnada de bons sentimentos, de solidariedade, de querer bem. Ali não há coisas pequenas, não há serpentes de inveja. É realmente um homem de quem nós temos orgulho. Foi um abraço à volta da humanidade que ele nos levou. Foi ele próprio que fez esta biblioteca. Estou a falar-lhes nesta estante. Estão as obras dele colocadas pela sua própria mão. Todas as obras, primeiras edições, segundas edições, terceiras edições, quartas edições, até os pequenos folhetos. Naquela estante estão todas as traduções
Eu acho que nunca houve um autor português tão traduzido no mundo, traduzido praticamente em todas as línguas da Europa. Estão aqui as traduções dele. É aqui na Ocela. A Ocela é uma aldeia muito rústica, a 5 ou 6 quilómetros de Oliveira das Meias. Foi aqui que ele nasceu e ele quis que a sua memória ficasse aqui. Ele legou os manuscritos das suas obras. Foi ele próprio quem custeou esta biblioteca. Todos os livros que ele tinha estão hoje aqui para que o povo os possa ler. Mas é toda a história de Oliveira de Azeméis que se liga com a imigração para o Brasil. Pode-se dizer que esta história se conta assim. Até ao século XIX é uma pequena paragem de Almocreves. A partir de 1850 dá um grande salto em frente com a primeira vaga da imigração brasileira e depois de 1950 outro grande salto em frente, agora com as indústrias. Hoje é uma bela cidade industrial. Essas histórias do Brasil têm, aqui, em toda a parte se contam histórias. Vou-lhes contar uma que acho muito curiosa. Estou aqui em Cucujens. 2 vizinhos foram para o Brasil, ambos tiveram sorte, ambos voltaram ricos. Um comprou uma quinta daquele lado e outro uma quinta deste lado. Claro que não tardou a que surgissem questões partidas. Então, quando fizeram a estrada, ficou um pedaço daqui, mas o dono daquela quinta, que era comendador, era o comendador Sol, António da Costa Sol, dizia, isso é meu. Mas o daqui dizia, não, isto ficou deste lado da estrada, isto é meu. Andaram nos tribunais anos e anos, até que o Supremo deu razão ao Sol. O Sol, se virem bem ali na quinta dele, ainda lá está um Sol na grade. O Sol ficou triunfante, mas o outro ficou farto daquilo e disse, nunca mais quero ver esse homem na minha frente. Então o Sol diz, ai, não queres? Manda fazer a si próprio aquela enorme estátua com um plinto de granito, e lá está ele enorme, como o outro, o Brandão, vivia além. Todas as manhãs chegava à janela do quarto e o que ele via era mesmo o seu vizinho Sol. Então o Brandão manda fazer aqui, diante do vizinho Sol, do lado de cada quinta, uma colina artificial. Ali está ela, é um monte, mandou carregar carregadas e carregadas de terra e de pedras, e a colina subiu mais alto que a estátua, e quando ele vinha à janela já não via a estátua do Comendador Sol, mas pelo contrário via as árvores que ele próprio plantou. É uma das muitas histórias de brasileiros que enchem toda esta região. Por isso penso que o conjunto das casas de brasileiros que há aqui, todo o conjunto, é um património de extrema importância. Talvez o lugar mais célebre de Oliveira das Meias seja este parque de La Salette, onde estou agora. Isto, há 150 anos, não se chamava Parque de La Salette. Era o Monte dos Crastos. Era o monte de pedras, como diria o Camões, era um seco, duro e estéril monte. Não tinha uma árvore, não tinha uma gota d'água, não tinha uma flor. Era um chavascal inóspito, desértico. Bem, mas
em 1870, foi exatamente em 70, fizeram aqui uma capela em honra da Senhora de La Salette. A Senhora de La Salette é uma invocação francesa da Virgem, baseada numa aparição no lugar de La Salette. La Salette é nos Alpes, na diocese de Grenoble. Bom, e foi famosa, absolutamente famosa, durante a segunda metade do século passado. Só deixou de ser famosa quando foi substituída pelo culto de Lourdes. E por isso havia muitas senhoras chamadas Saletes. As Saletes eram, enfim, homenagens à Senhora de La Salette. Estava muito na moda, aqui parece que houve uma seca e fizeram uma promessa. Se chovesse, faziam aqui uma capelinha. Bom, a capela foi feita, mais tarde foi substituída por aquela igreja que estão a ver. Aquela igreja é, enfim, um estilo neogótico, é já do nosso século. Apesar daquele gótico todo, aquilo só foi terminado em 1933. O interior tem realmente uns vitrais bonitos, mas é claro, ressente-se tudo de ser um gótico de cimento, não é bem uma coisa do nosso tempo. Agora, ao mesmo tempo que se ia fazendo a capela, ia-se fazendo um parque. Meteram as árvores uma a uma. Trouxeram a água lá de baixo até aqui, que era um sítio extremamente seco. Conseguiram fazer um lago com barcos, onde as crianças passeiam. Isto hoje é um logradouro. As pessoas de Oliveira, ao fim da tarde, velhos e novos, vêm aqui, sentam-se nestes bancos, jogam a bisca. É um lugar de toda a gente. É realmente, enfim, uma sala comum em Oliveira das Meias. Estou a dizer isto porque penso que isto é simbólico e mostra do que esta gente é capaz. Esta gente, de um bocado de terra seca, fez um dos parques mais encantadores de todo o nosso país. Esta gente, das suas pobres azenhas, fez o maior centro de descasque de arroz que há em Portugal. Esta gente, das suas toscas fábricas de vidro, fez estas magníficas fábricas de moldes, que são um dos grandes centros de moldes em todo o mundo. Se todos os portugueses fizessem assim, nós éramos realmente um grande país.